Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Oi, Deluana. Saudação para quem nos acompanha pela TVA. Lembrando sempre que você pode assistir ao Conecta ao vivo pela TVA em sinal aberto em Florianópolis e também em Blumenau, ou sempre pelo canal da Assembleia no YouTube. E o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje falando, claro, das eleições realizadas no último domingo em todo o Brasil, aqui em Santa Catarina também, para eleger presidente, senador, governador, deputados federais e deputados estaduais. Eleições que foram consideradas tranquilas aqui em Santa Catarina, registro de poucas ocorrências, também poucos problemas com urnas aqui no estado. Marcelo? Pois é, diminuiu em relação a 2018, inclusive. Havia uma expectativa muito grande com relação à eleição desse ano, em virtude da polarização que nós temos no cenário nacional. Isso poderia eventualmente descambar para uma situação de violência, mas felizmente nada nesse sentido de grave foi registrado. Sempre tem uma ou outra ocorrência, mas isso é normal, está dentro do previsto. Aqui em Santa Catarina, a totalização acabou por volta das 10h30 da noite, um pouco depois daquilo que ocorreu em 2018. Né, Deluana? 2018 terminou por volta das 9 da noite. Então você estava lá no TRE, né? E o que aconteceu exatamente para dar essa atrasadinha aí na totalização? Então, Marcelo, foram registrados problemas em algumas urnas de 4 municípios: Araquari, Camboriú, Vargeão e Passos Maia, né, Marcelo? Passos Maia. Mas eles foram lá resolvendo um problema de comunicação ali com a informação dos dados. Logo foi resolvido e essas informações então vieram e eles conseguiram fazer essa totalização. Logo depois a gente conversou também com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o Leopoldo Brigman, e também o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Alexandre Divanenko, e a gente passa para vocês agora as palavras deles, fazendo essa avaliação das eleições aqui em Santa Catarina. A ação é a melhor possível, né? Nós tivemos um dia cansativo, atrasou um pouco por conta de urnas que estavam lá no interior do estado, mas o clima foi tranquilo, poucas ocorrências, foram 39 ocorrências, 202 urnas que foram substituídas, num universo de 16.700, a gente previa uma possível quebra de algumas em 10%, são 1.700, então nós tivemos 202, é um índice muito baixo. Foi a eleição mais segura e mais tranquila que eu já fiz em toda a minha carreira. Eu faço um resumo agora do que aconteceu hoje. E nós tivemos, então, sessões que funcionaram no Estado, 16.242. Eleitorado apto a votar, 5.483.962. Comparecimento, 81,54%. Abstenção, 18,46%. Candidatos ao governo que passam para o segundo turno: Jorginho dos Santos Melo, 1.575.912. Décio Neri de Lima, 710.859. Esses foram, então, o presidente e o vice-presidente do TRE aqui de Santa Catarina, o Tribunal Regional Eleitoral, falando sobre essa votação realizada aqui em Santa Catarina no último domingo, quando foram eleitos, inclusive, todos os deputados estaduais que vão fazer parte da próxima legislatura aqui na Assembleia Legislativa. Serão 24 deputados que foram reeleitos e 16 novos deputados que vão fazer o primeiro mandato aqui no Parlamento, Marcelo. Pois é, o número de novatos, vamos dizer assim, caiu em relação à eleição passada, né? Em 2018 eram praticamente 55% de renovação. Para 2023, quando começa a próxima legislatura, em 1º de fevereiro do ano que vem, serão 40 novatos. E mesmo assim, desses novatos, que são 16 exatamente, 2, Deluana, já tiveram passagens aqui pela Assembleia. Não foram titulares do mandato, mas eram suplentes. Carlos Humberto, que agora foi eleito para ter um mandato, e também Pepe Colasso, Carlos Humberto do PL e Pepe Colasso do PP. Ele esteve recentemente, inclusive aqui esse ano na Assembleia, e estará aqui em 2023, já na condição de titular do mandato, ou seja, ele garantiu a eleição dele para poder ficar aqui os 4 anos. Com a chegada desses novos deputados aqui na Assembleia Legislativa, a gente também viu uma nova formatação das bancadas aqui do Parlamento Catarinense. O PL, o Partido Liberal, passa a ser então a maior bancada, ao invés do MDB, que era até agora, Marcelo.
Isso, pela primeira vez nós tivemos essa situação, porque historicamente, desde 82, o PP, que já se chamou PDS, e o MDB, que já também teve outro nome, PMDB, eles sempre se alternavam, vamos dizer assim, entre os partidos com as maiores bancadas. De 2006 para cá, o MDB havia eleito o maior número de deputados, de forma consecutiva. E o PL quebra essa escrita, digamos assim, um terceiro partido em uma disputa que geralmente ficava restrita a 2 partidos com relação ao tamanho, a quem tinha a maior bancada, a quem conseguia eleger o maior número de deputados. O PL forma uma bancada de 11. Se a gente tem um cenário muito fragmentado, como a gente tem na nossa política, de mais de 30 partidos, é um número muito expressivo, são mais de 25% das cadeiras da Assembleia. Nós temos como segunda bancada o MDB com 6, o PT é a terceira maior bancada com 4, depois nós temos 4 partidos com 3 bancadas, com 3 deputados, que é o Podemos, o PP, o PSD e o União Brasil. O PSDB ficou com 2 cadeiras e também temos 5 partidos que elegeram um deputado cada. O Novo, PDT, PSOL, PTB e Republicanos. Um detalhe de que Novo e PSOL elegeram pela primeira vez um deputado. Aí você fala, não, mas aqui já tem um deputado do Novo, que é o Bruno Souza. Porém, o Bruno Souza se elegeu em 2018 pelo PSB, depois é que ele migrou pro Novo. E para um partido é muito mais difícil eleger um deputado, até para atingir aqueles números necessários, coeficiente eleitoral, do que ganhar um deputado no decorrer de um mandato. Então, e o PSOL também, é o mesmo caso, pela primeira vez vai ter um deputado eleito seu, de fato, aqui na Assembleia. Com essa chegada desses novos deputados, a gente pode fazer uma série de análises envolvendo, inclusive, região geográfica, da onde eles vêm, o sexo, idade, e a gente fez esse levantamento e uma das informações que a gente tem é referente à localização da qual região que vem esses deputados. E região Oeste e Vale do Itajaí estão concentrando a maioria dos eleitos a partir da próxima legislatura, Marcelo. São 9 representantes do extremo Oeste e Oeste, 9 representantes daquilo que a gente entende por Vale do Itajaí, abrangendo também a foz do Rio Itajaí. Depois nós temos a Grande Florianópolis, aliás, o Sul terá 8 deputados, a Grande Florianópolis 7, o Norte 5 e o Planalto Serrano com 3. Esses números, se você fizer o cálculo, aí de repente vai dar mais que 40. Mas por que acontece isso? Porque tem deputado aqui na Assembleia que fala que não é representante apenas de uma região. Ele representa mais de uma região. E isso, inclusive, vale muito para aqueles deputados que conseguiram uma votação muito expressiva. E nós tivemos vários casos nessa eleição. Ana Campanholo, Luciano Caminati, Antídio Brunelli, não foram votações apenas naquilo que eles entendem por base eleitoral, que é as suas regiões de origem, mas foi algo que abrangeu o estado todo. Então, digamos assim, que esse conceito também de distribuição por região, ele é um pouco abstrato nesse sentido, mas serve para mostrar o quanto as regiões estão representadas aqui na Assembleia. Além das regiões, a gente sempre fala bastante da questão de homens e mulheres participando aqui da política em Santa Catarina. A gente sabe que o eleitorado aqui no estado é preferencialmente não, é maior na formatação por mulheres, tem mais mulheres votando do que homens, só que essa divisão não se espelha aqui na Assembleia Legislativa. Em 2018 foram eleitas 5 mulheres e agora nessa eleição de 2022 esse número não só não aumentou, como na verdade diminuiu para 3 mulheres, Marcelo. Reduziu bem, né? Caiu para 3. E a gente tem que levar em consideração que o número de candidatas foi recorde. A participação de mulheres nas eleições superou os 32%, um recorde em relação às eleições passadas. Só que isso não se refletiu em mais mulheres eleitas. Estão reeleitas, na realidade, são reeleitas porque não tivemos nenhuma novata, vamos dizer assim, a deputada Ana Campanholo, que foi a mais votada, a deputada Luciane Carminati, que foi a segunda mais votada, e a deputada Paulinha, que também teve uma votação bastante expressiva. A bancada feminina deve reduzir bastante, até porque a deputada Ana Campanholo não faz parte oficialmente da bancada feminina. Ela tem divergências com relação a essas questões ligadas à forma como o feminismo é encarado. Ela é uma antifeminista declarada. Então, a bancada feminina, que tem 4 integrantes atualmente, oficialmente, vai cair pela metade, será só 2. Outro recorte que a gente pode fazer é relativo às profissões exercidas pelos deputados que vão exercer esses mandatos aqui a partir do ano que vem. E eles são, na maioria, empresários e advogados, Marcelo? Isso. A gente leva por base, primeiro, o que foi declarado para a Justiça Eleitoral. Quando o candidato foi lá e fez um registro, ele falou, eu sou empresário, eu sou
advogado. Só que a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, que são advogadas, mas são empresários também. Então a gente criou aí nesse critério, separou as situações e aqueles que se declaram de fato como meio de sobrevivência, de subsistência, a profissão de empresário são 8 e advogados também 8 pessoas. Aí nós vamos ter jornalistas, né? Nós tivemos a eleição de jornalistas bem conhecidos, tipo Mário Mota, que foi muitos anos apresentador da RBS, da NSC-TV. Temos o repórter Sérgio Guimarães, que também participou, trabalhou nos grandes veículos de comunicação. Lucas Neves, que não é conhecido aqui na Grande Florianópolis, mas foi muitos anos jornalista na região serrana, em Joaçaba, também da RBS. Então, são as principais profissões mais representadas aqui na casa. Isso, e outro recorte que a gente pode fazer também é em relação a quem já trabalhava com política, né, Marcela? A gente viu que também tivemos alguns eleitos que já eram vereadores e até vice-prefeitos aqui em Santa Catarina. Isso, a gente fez um levantamento, eram mais de 65 vereadores candidatos a deputado estadual. Desses 65, 3 conseguiram. Nós temos Pepe Colasso, Marquito, que é aqui do PSOL de Florianópolis, Marcos da Rosa, que é vereador em Blumenau, pelo União Brasil, e ainda Stener Sorato Júnior, que é vereador eleito que é vereador do PL, eleito para a Assembleia Legislativa, ele que é de Tubarão. Também vice-prefeitos, 2 vice-prefeitos dos 8 que concorreram se elegeram. Edilson Massoco, do PL, que é de Concórdia, e também Carlos Humberto, do PL, que é de Balneário Camboriú. Por fim, nós tivemos o caso de 2 ex-prefeitos que renunciaram, estavam no mandato, só que tiveram que renunciar para poder disputar a eleição. Antídio Lunelli, do MDB, e também, por fim, tivemos Oscar Gutz, que era prefeito de Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí. Lembrando, né, Marcelo, que todas essas informações sobre quem são os eleitos, da onde eles vêm, que profissão que eles trabalham, estão nas reportagens produzidas pelos jornalistas da nossa comunicação aqui da Assembleia Legislativa. Podem ser acessadas através do nosso portal www.alesc.sc.gov.br ou também através das nossas redes sociais, que acompanhou inclusive toda a votação com transmissão ao vivo. E a gente conversa agora com o nosso colega Tiago da Luz, falando um pouco das redes sociais aí do Parlamento. Boa tarde, Tiago, tudo bom? Olá, Lelô, tudo bem? Olá, Marcelo. Olá, você que está conectado com a gente. Hoje o destaque das redes é sobre uma lei aprovada aqui na Assembleia e já sancionada. É uma lei que autoriza a criação da Delegacia de Defesa contra Maus Tratos a Animais Domésticos, a partir das estruturas físicas e funcionais já existentes da Secretaria de Estado da Segurança Pública em Santa Catarina. O objetivo é investigar e punir, coibir crimes contra animais domésticos. E o texto prevê a regulamentação do Poder Executivo sem a criação de despesas para o Estado. E hoje é possível denunciar esses e outros crimes através da Delegacia Virtual da Polícia Civil. Então, se você quiser saber sobre esse conteúdo, né, sobre essa lei aprovada e já sancionada, é só acessar o nosso Instagram, @AssembleiaSC, e conferir também outros conteúdos, né, inclusive a repercussão das eleições de 2022. Volto com vocês. Obrigada, Tiago, pelas informações. Lembrando, então, reforçando, né, que as redes sociais da Assembleia Legislativa sempre trazem informações bem atualizadas, inclusive sobre a votação, produzindo informações sobre quem são os eleitos, da onde são também, e outros assuntos, outros projetos que são aprovados aqui na Assembleia Legislativa. E a nosso pessoal da comunicação também conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, que no último mês esteve atuando como governador em exercício aqui de Santa Catarina, né, no lugar do então candidato Moisés, que estava participando das eleições, e ele conversou com a gente. O que ele falou, Marcelo? O presidente da Assembleia fez um balanço não só da sua atuação no Poder Executivo, mas também falou sobre como avaliou essas eleições, o dia de votação no último domingo. Vamos acompanhar. Deixo nunca de agradecer primeiro os meus eleitores que me deram a oportunidade de ter 6 mandatos de deputado estadual e os 39 parlamentares aqui da Assembleia que me elegeram presidente da Assembleia. Os deputados que me deram também, junto com o governador, a oportunidade de governar esse estado. E ter algumas coisas, o projeto da alimentação escolar, né? Eu sei que tem talvez mais de 80 mil alunos em Santa Catarina
90 mil, quiçá 100 mil, que tem a alimentação principal, aquela alimentação da merenda escolar. E esse projeto eu havia apresentado no meu primeiro mandato aqui, há 24 anos atrás. O projeto foi aprovado na Assembleia, foi votado pelo governo, e eu tive a oportunidade agora de estar como governador, encaminhar o projeto para a Assembleia e de ter o apoio, mais uma vez, dos parlamentares aqui da Assembleia Legislativa em votar esse projeto no mais curto espaço de tempo. E também depois a oportunidade de transformar em lei. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele é um projeto social, que ele é um projeto que vai ajudar o nosso produtor e ele também é um projeto que ajuda a nossa indústria. O orçamento, tive a felicidade de encaminhar para a Assembleia o maior orçamento da história do estado de Santa Catarina. E aí também não foi méritos meus, foi mérito do governo, que soube trabalhar nesses 3 anos e meio, que soube conduzir as finanças do estado. E nós temos aqui um orçamento para nós votar agora, nos próximos dias, que atende todos os setores. Esse, então, o deputado Moacir Sopelsa, que considerou as eleições tranquilas aqui em Santa Catarina e falou também sobre esse programa Vale Leite, que prevê a distribuição de leite para crianças carentes de escolas públicas aqui do estado, o projeto que já foi sancionado e então está em vigor aqui no estado. E o deputado Sopelsa agora retorna às atividades aqui no parlamento, inclusive o parlamento também retorna às atividades normais, com sessões, reuniões das comissões, audiências públicas. Marcelo? Isso, durante o período eleitoral, a Assembleia, a parte administrativa, a comunicação funcionaram normalmente, porém as atividades legislativas, as sessões, as reuniões, audiências públicas, elas foram suspensas por algumas semanas em agosto e setembro. Para quê? Isso é parte do calendário especial que tradicionalmente a Assembleia faz em ano eleitoral, no qual ela antecipa as sessões que ocorriam em agosto e setembro para o primeiro semestre, de tal forma de não prejudicar o andamento dos trabalhos legislativos e possibilitar também que os deputados tivessem tempo para fazer a campanha na rua, que é onde de fato se pede voto, ou nas redes sociais, que ganharam muito espaço nas últimas eleições, durante o período eleitoral, que agora as últimas semanas de agosto e o mês de setembro. Com isso, a Assembleia, finalizando o primeiro turno, estando definida a eleição para a Assembleia, os deputados retornam essa semana. A Assembleia volta a fazer as sessões, daqui a pouquinho nós temos uma sessão, inclusive já com projetos que entraram em tramitação, que vão ser lidos nessa sessão, entre eles o orçamento, a famosa LOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual, para o ano que vem. O próximo governador, seja ele Jorginho Melo, seja ele Décio Lima, vai ter que utilizar esse projeto que a Assembleia vai aprovar ainda esse ano para poder saber onde vai gastar o dinheiro, como vai gastar. Inicialmente, a projeção é de 44 bilhões de recursos para o Estado utilizar em toda a sua máquina. E aí entra a Assembleia Legislativa, o DESC, entra o Ministério Público, Judiciário, todo o dinheiro necessário para manter a estrutura do Estado funcionando, pagar salário, enfim, construir escola, essas coisas todas que fazem parte da atribuição de governo. Esse projeto começa a tramitar hoje, tramita apenas na Comissão de Finanças e tem que ser aprovado até o fim do ano. Lembrando, então, que essa sessão que começa hoje aqui na Assembleia Legislativa vai ter transmissão ao vivo pela TVA, a TV da Assembleia Legislativa, e também pelo nosso YouTube no Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Mais informações do Parlamento Catarinense nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, você acessa por meio do @AssembleiaSC. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido sempre antes das sessões ordinárias, nas tardes de terça e quarta-feira e na manhã de quinta-feira. Uma boa tarde e continue com a nossa programação.